Prontos para receber mais de Deus nessa tarde? Uma das coisas que eu mais amo nessa minha vida é ver pessoas florescendo. E eu tô muito emocionada, porque hoje eu tenho a alegria de anunciar que a pessoa que vai nos trazer a palavra é a minha melhor amiga de infância, a pessoa que eu tenho a alegria de chamar de irmã 2 vezes, minha irmã em Cristo e minha irmã de sangue, uma das pessoas que eu mais vejo buscar Jesus desde sempre. A pessoa que um dia olhou para mim e falou assim: o dia que você tiver Jesus, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. E ela estava muito certa. Então eu tenho a alegria de chamar hoje, para trazer a palavra para nós, a minha irmã, Tatinha Nina Hayashi. Ai, que carinho, gente. Preciso de uns minutos aí. É uma honra, uma alegria. E eu estou muito emocionada. Primeiro porque eu sou uma improvável para estar aqui, sabe? Deus afiou bem a minha espada, como diz o meu marido. E obrigada. E eu quero orar para a gente começar, tá bom? Você pode curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Deus, muito obrigada por essa noite. Obrigada por mais esse culto. E nós te louvamos por tudo que o Senhor já tem feito. Te agradecemos pela tua bondade. E que essa ministração não seja somente para a igreja, mas para mim também. Que saiamos daqui fortalecidos e cheios e marcados pelo perfeito amor de Deus. Que lança fora todo medo e nos posiciona nos lugares que o Senhor quer nos colocar. Eu te agradeço porque essa casa tem sido uma casa de amor de Deus. Assim como eu hoje fui recebida com tanto amor, quando as pessoas sabiam que eu iria pregar aqui. Eu quero que cada um daqui hoje saia marcado pelo amor de Deus. E que essa igreja seja conhecida por uma igreja que ama vidas acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estendam graça para mim, né? Eu confesso que eu estou enxergando mal, mas eu vou me esforçar aqui. Meu óculos ainda não está pronto. Mas vai dar certo, porque não é sobre mim, é sobre Deus. E eu estou muito feliz, muito honrada, como eu falei. E desde que eu soube que eu iria compartilhar essa mensagem com vocês hoje, eu fiquei com muitas borboletas no estômago. E eu ainda estou. E eu fui lembrada, né, do tema da pregação de hoje, através da minha própria vida, né? Eu sou uma improvável, como eu falei, para estar aqui. Mas eu sei que Deus escolhe a gente, né? Não é a gente. Então, Deus nos escolhe. Ele conta com a gente para que a gente venha, então, derramar tudo aquilo que a gente tem sido forjado, aperfeiçoado, tudo aquilo que a gente tem experimentado dele, sabe? Aquelas lutas lá do secreto que só você e Deus estão lá. Então, ele faz isso, né? Ele não faz isso para a gente se esconder, mas ele faz isso para que a gente venha glorificar o nome dele e derramar tudo aquilo que ele fez em nós e através de nós. Amém? E o tema da mensagem de hoje é quando Deus te escolhe. Enquanto eu orava, né, eu fui visitada diversas vezes, gente. Inclusive, até no acostamento, eu tive que parar o carro. Deus veio assim de uma forma tão forte, sabe? Que eu fui tão constrangida. E eu chorava. E eu falei, eu vou bater o carro, preciso parar. E aí eu parei no acostamento aqui, indo para São Paulo, e Deus começou a me trazer à memória muitas coisas do meu tempo de conversão, né? Então, vou resumir uma história que eu acho bem legal compartilhar.
há mais de 10 anos atrás, eu me converti numa igreja pequena, numa Assembleia de Deus de bairro. E eu estava muito quebrada. Eu precisava muito de Jesus, sabe? Estava naquela situação assim, Jesus, por favor, faz alguma coisa comigo. E ele me catou, né? Eu costumo brincar que ele me catou. E foi um tempo que me marcou muito. E eu fui lembrada essa semana que Deus escolheu Ele escolheu 4 quintas-feiras que tínhamos campanhas lá na Assembleia de Deus para me lembrar do propósito que Ele tinha na minha vida. E eu nunca mais larguei Jesus. Quem aqui ama as campanhas dessas igrejas? Eu fazia inscrição em primeiro lugar. Brincadeira, eu não tinha inscrição naquela época, mas eu dava meu nome, eu entrava lá nos grupos de irmãs, né? Eu usava os coletes coloridos da Assembleia. Gente, eu cantei até no coral. Deixa o meu marido saber disso. Mas esse não é o meu dom, né? Mas eu fazia aquilo porque eu estava entendendo que Deus estava fazendo uma obra na minha vida. Então, aquilo era tudo que eu tinha. Então, me convidaram e eu falei, opa, eu vou lá. Só que eu nunca conseguia cantar, eu só chorava. Foi um tempo engraçado. Então, eu fui lá, né? Nessas 4 quintas-feiras, foi uma campanha que fizeram, acho que era até o tema família. E eu fui, então, e durante essas 4 semanas, eles traziam pregadores de fora, né? E aí, a Diane deve saber. E aí, essas semanas, então, foram marcadas muito na minha vida, porque durante as 4 quintas-feiras, os pregadores de fora, diferente, eles me chamaram e falaram coisas específicas para a minha vida. E fazem mais de 10 anos e tem coisa que está acontecendo agora. E Deus, Ele começou a me falar disso e a me lembrar que aquele tempo foi um tempo onde Ele me escolheu, sabe? Para me lembrar do amor dEle. Eu não sei o que eu vou fazer definitivamente falando de ministério. Mas eu sei que Deus tinha um encontro para mim ali, sabe? E às vezes Deus usa irmãos, usa pessoas para nos lembrar que Ele nos escolhe. O processo de ser escolhido, ele é um pouco doloroso às vezes, né? Às vezes a gente passa umas coisas aí e precisa entregar na mão de Deus, mas o que mais me marcou ali foi que Deus me lembrou que Ele tinha um propósito para a minha vida. E naqueles dias, foram dias difíceis, eu ia debaixo de chuva, eu falei para o meu marido, eu estava sem carro, era um caos, não tinha muitas condições financeiras, né? Mas eu tinha um coração, que ele só queria Jesus. E foi um tempo que me marcou muito, e eu senti de compartilhar aqui com vocês, sabe? Às vezes o Senhor vai usar coisas que a gente nem imagina para nos lembrar que Ele nos escolhe para um tempo como este. E meu marido é engraçado, eu posso dar um pouco de risada aqui. E uma coisa interessante, né? Que tinha uma irmã na igreja, e eu estava falando isso, depois eu vou explicar, mas tinha uma irmã na igreja que ela era muito abençoada. E ela não costumava falar comigo, sabe? Ela se escondia de mim, ela corria de mim. Eu ia lá dar oi para ela, era como se eu tivesse algo de errado. E naquela época o Senhor já me ensinava sobre o perdão. E foi interessante porque depois dessas 4 quintas-feiras diferentes, ela chegou e falou para mim: nossa, irmã, Deus te ama, né? Ele usou 4 pregadores para falar com você. Eu acho que Ele te ama. Eu olhei para ela assim, glória a Deus, irmã. Sabe, aquilo não me preocupou, porque Deus já tinha começado a falar quem eu era nele. E até aquelas palavras que eu recebi foram lembretes de Deus para a minha vida, do que Ele tinha, do propósito que Ele tinha. Então, sabe, às vezes a gente precisa ter um pouquinho mais de amor, sabe? De não julgar as pessoas. Cada pessoa que vem para a igreja, ela vem passando uma dor, uma situação diferente. E a gente não está aqui para isso, mas a gente está aqui para amar. Eu não estou com nenhum tipo de problema de liberar perdão para ela. Já passou, mas eu quero lembrar que nós precisamos marcar as vidas com o amor de Jesus.
independente de qualquer coisa, sabe? As vidas, elas vão chegar aqui muitas vezes precisando do nosso amor. E a gente não precisa julgar ninguém, nem... Ai, ela tem cara disso, tem cara daquilo. Sabe coisa que... Alguém já passou por isso? Né? Ela não me falou nada. Mas a forma como ela olhava e fugia de mim, muitas vezes poderia ter sido algo para eu desistir de Jesus. Mas eu não desisti. E eu estou aqui hoje. Para a honra e glória dele. Então, não se preocupe se você não for correspondido por homens. A gente está aqui por conta de Jesus, sabe? E eu sinto que essa noite o Senhor nos equipa para a gente também ser escolhido por Deus, sabe? Sabendo corresponder para o chamado de áreas, muitas vezes, que a gente nem imaginava. Eu vivi muito isso, eu ficava até, Deus, de forma humana, né, desesperada. Deus, o que eu vou fazer? Eu ansiava por ouvir Deus, qual que é o meu chamado, né? Depois que eu fui para outra igreja, conheci meu marido, a minha família estava lá muito envolvida. Algumas vezes também eu falava para Deus, Deus, e qual que é o meu chamado? O que eu vou fazer, né? O que o Senhor tem para mim? E eu tinha uma mania de, muitas vezes, querer ajudar Deus. Sabe quando a gente quer dar uma força para Deus? Ai, mas eu tenho um plano. Ai, Deus, esse aqui, ó, eu tenho certeza que é para mim. E aí Deus muitas vezes vinha e falava, não. E eu precisava ir lá e tentar entender, na verdade, o que Deus tinha para mim, né? E eu tinha vários contatos daquelas irmãs do coque. Quem aqui ama as irmãs do coque? Glória a Deus pela vida de todas. Elas sabiam tudo de mim. Eu ligava, oi, minha filha. A gente era muito amiga, né? Enfim. E elas são uma bênção, né? E, inclusive, eu oro a Deus para que eu seja uma irmã do coque um dia, porque eu admiro demais aquelas mulheres. E muitas vezes eu ia atrás de receber respostas de Deus, até com as irmãs do coque, mas Deus começou a me falar, elas são uma bênção. Elas já te abençoaram muito, mas chegou o tempo de você experimentar as suas experiências com Deus e começar a conhecer Deus de um lugar de intimidade mais profunda. E dessa forma, eu vou começar a me revelar e a falar com você qual que é o teu chamado, o que você tem que fazer, para onde você tem que ir, com quem que você tem que falar, e por aí vai. E nesse lugar, sabe, com o nosso coração puro e genuíno, Deus, ele vai fazer o que ele quer fazer. Às vezes a gente está insistindo em coisas que não são de Deus para nós. E tudo que a gente precisa é ouvir Ele de um lugar de intimidade, de um lugar de pureza, sabe? De um lugar que você vai estar tão focado. Eu estava tão focada na minha época de conversão. Eu lembrei muito disso, que nem a forma como eu fui olhada, sabe? Ela não gerou nada de negativo em mim, porque Deus tinha me falado quem eu era nele. E muitas vezes a gente precisa ser lembrado disso. E antes de querer até respostas, né, de chamados, é importante a gente procurar viver a grande comissão de Jesus de uma forma genuína e simples. Às vezes vai ser no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos filhos. Às vezes vai ser o tempo que a gente está ali brincando com os nossos filhos, ajudando a nossa esposa a lavar uma louça. Às vezes vai ser a maneira como a gente vai lidar com o irmão que perdeu alguém e você vai no velório demonstrar Jesus para ele. Então, eu acredito que nós podemos, independente do chamado, né, a gente já pode começar a viver essa grande comissão. E através disso, Deus ele também vai começar a se revelar aquilo que Ele tem para a nossa vida no individual. Quando a gente está posicionado, fazendo aquilo que deve ser feito, Deus ele vai fazendo as outras coisas e vai cuidando de tudo. Abra sua Bíblia em Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia é muito clara, né? Então, até se você tem orado e buscado em Deus, qual que é o meu chamado? Você já pode começar a fazer algo com aquilo que você tem. A Bíblia está aqui claramente para nos lembrar disso, né? E o próximo versículo, Marcos 12, 30 até o 34. E depois os 2 maiores mandamentos.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Quando a gente faz a nossa parte, Deus ele começa a trazer clareza sobre o nosso propósito individual. E não adianta a gente querer viver o individual sem a gente viver o geral antes, né? Isso pode ser no trabalho, como eu falei, na família, na forma como você está servindo na igreja, né? Eu creio que nesse processo o Senhor ele nos separa para que a gente venha a ser escolhidos por Ele. E Ele também nos equipa, né? Quando a gente consegue amar o próximo, a gente está pronto para fazer muita coisa. Mas às vezes a gente nem está amando o próximo. A gente nem está, sabe, estendendo graça. Às vezes a gente está sempre com aquela cara até meio azeda. Desculpa falar isso, mas às vezes a gente precisa, sabe, olhar para o nosso irmão com um olhar mais empático, com um sorriso no rosto, sabe? Deixar os defeitos e começar às vezes até a lembrar das qualidades que ele tem. Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja, elas estão sedentas por uma palavra que pode mudar o destino delas. E a gente está lá, às vezes, olhando só para o problema ou para aquilo que não aconteceu. Eu quero te encorajar hoje, sabe? Não de um lugar de peso, mas te lembrar que a gente está aqui também para impulsionar vidas através dos seus destinos, com aquilo que a gente fala também. E, irmãos, o preparo de Deus é perfeito, né? Ele nos deixa mais parecidos com Ele. Não teve uma vez que, pelo menos na minha vida, que o Senhor errou, assim. Nunca, né? Ele nunca vai errar. Então, tudo que Ele faz, até as coisas esquisitas que a gente passa, faz parte, colabora, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não deixa nada de fora, até as dificuldades. E, às vezes, o espremer e o amassar, sabe? Quantos aqui já se sentiram espremidos? Nossa, eu já me senti tipo uma sardinha. E eu falava, meu Deus, quando vai acabar? E às vezes não acabava. Mas eu ia lá e perseverava e orava. E o Senhor muitas vezes me lembrou. Eu vou tirar um bom vinho, sabe? E um ótimo azeite. Porque quando a uva ela é bem amassada, né? Sai um bom vinho. E quando a azeitona ela é bem espremida, sai um bom azeite. Pastor César que me ensinou isso. E é isso. Deus não desperdiça nada, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Vocês podem meditar depois também. Eu sinto que nessa noite vidas que estavam escondidas, sabe? Achando que o teu tempo de fazer já foi. Não, mas Deus não tem nada para mim hoje, já passou. Já fui até frustrado nessa área. Para que eu vou fazer isso? Já me desgastei tanto. Eu sinto que hoje Deus ele está te lembrando que Ele te escolheu. Sabe? Ele te escolhe para uma nova temporada. Essa igreja é uma igreja profética para novas temporadas. Você não está aqui à toa. A gente também não mudou para cá à toa, mas porque existe um propósito que estava no coração de Deus. E não tem nada a ver com a gente, mas tem a ver com o reino de Deus e que Deus já começou a fazer aqui na cidade de Jundiaí. E nós estamos num tempo de preparo, porque Deus é poderoso. E Ele nos forja muito. E Ele tem equipado eu e você para que a gente seja preparado com o coração aperfeiçoado em Jesus, não em homens. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus está contando com você. E Ele te lembra hoje que você não foi provado para se esconder. Amém. Talvez você tenha sofrido, sido machucado, ignorado, como eu fui lá no tempo da minha conversão. Passei até umas vergonhas, sabe? Eu ia sozinha, né? Então era eu e Deus, sozinha, eu e Deus, né, gente? Mas o Senhor nos lembra hoje que cada um de nós aqui importa. Nós somos únicos, sabe? Até a irmã que é diferente da gente, às vezes a gente fala, haja paciência. Deus também conta com ela. Deus conta com o jeito dela. Deus conta com a forma como ela lida com as pessoas. Porque para Ele todo mundo importa.
E nós, como corpo de Cristo, sabe, eu tenho refletido muito sobre isso de um lugar muito sincero para vocês. Como cada um importa e como cada um é necessário. Às vezes a gente faz alguma atividade lá nas crianças, né? Eu estou muito envolvida nas crianças. E como a gente depende um do outro, sabe? Até dos adolescentes que têm menos experiência do que a gente. Mas a gente vê que todo mundo ali importa e colabora para que o que Deus está fazendo aconteça de uma forma soberana. Sabe? Então eu quero te encorajar hoje a olhar para o teu irmão com os olhos de Jesus. Mesmo que ele não seja igual a você. A gente não precisa ser igual a todo mundo. Estava falando com a minha irmã esses dias, a pastora. E a gente estava falando como é bonito saber que cada um é único. E cada jeito, sabe? Cada forma que nós somos diferentes um do outro colabora para o que Deus está fazendo. E isso é tão necessário. Então, eu te encorajo nessa noite, sabe? A olhar para o teu irmão. Às vezes até para quem está servindo lá nas crianças. Ou para quem você sentir, sabe? Encoraja essa pessoa. Lembra para ela o valor que ela tem. Às vezes a gente precisa fazer isso. Sabia que as pessoas se sentem muito amadas? Eu te encorajo. E Deus, Ele também, enquanto eu orava, eu sinto que Ele está construindo uma autoridade em nós, sabe, nova, para a gente lidar com áreas que a gente foi até machucado. Falo isso por experiência própria. Tem coisas que a gente vai passar, que dói, que aperta, mas Deus vai usar para a gente ter autoridade, para libertar um povo até. Porque Ele conta com a gente, sabe? As nossas dores, elas conectam, elas são capazes, quando nós estamos curados, nós podemos ajudar pessoas a serem curadas através de Deus. Não é eu, gente, não sou eu. Né? Não é porque eu sou mais especial, não. É porque Deus, Ele faz isso, não é para a gente se esconder, é para a gente ir lá e falar que, olha, eu te amo, eu estou com você, você foi ignorado, passaram por você e fingiram que não te viram. Sabe, tem coisas que a gente vive que Deus vai usar de uma forma soberana. Não desista, sabe? Se alguém te colocou para baixo, lembra que Deus é o Deus que te coloca para cima. E independente do que você já viveu em outro lugar, em outra igreja, até de repente na sua família, né? Eu quero te lembrar que você também vai precisar virar a página, né? E deixar para trás. E olhar para o novo que Deus tem para a sua vida. A gente não consegue acessar o novo se a gente está ali preso naquela coisa que dói tanto. A gente vai precisar liberar perdão, gente. E é sério. O perdão liberta. Abra sua Bíblia em Isaías 43, 18 e 19. Eu sinto que esse versículo é um versículo para essa noite também. Esqueçam o que já se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu sinto que essa é uma palavra de Deus para nós essa noite, sabe? Para nos lembrar que Ele já está fazendo uma coisa nova. E às vezes a gente está lá, parado, na correnteza, parada, né? E Deus está falando assim, vai para frente, dá um passo adiante, vai experimentar o novo que eu tenho. Ele vai dar dons novos, Ele vai redimir o tempo, Ele vai te colocar em lugares novos. Não importa o que você já passou, sabe? É um tempo de novidade. E a gente precisa se posicionar nesse lugar para que a gente comece a viver tudo que Deus tem. Às vezes a gente está orando e falando, Deus, mas cadê o novo? O que eu vou fazer? Meu ministério? Não sei. Mas Deus está falando assim, você ainda está lá no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova. Você precisa dar um passo adiante e começar a viver esse novo. E Ele nos convida nessa noite para a gente deixar para trás o que se passou e experimentar o novo dEle. Sabe que até a nossa gentileza, ela pode mudar a vida de alguém, né? E eu sempre falo um conselho.
se cerque de pessoas que te encorajam. É tão importante, mas também que oram por você. Seja também essa pessoa que é um dia bonito na vida do seu próximo, sabe? Que independente de você saber se ele está passando algo ou não, você vai lá e manda uma oração direto do coração de Deus, sabe? Quem aqui já recebeu alguma mensagem assim? É tão bom, né? A nossa gentileza pode mudar a vida de alguém. Seja com palavras, com atitudes, né? E eu sempre falo, seja grande para impulsionar as vidas e não para diminuir as vidas. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. A gente vai ler do 1 ao 4. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. E Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Eu comecei a meditar nessa passagem e Deus me lembrou muito da minha história, sabe? De ser uma pessoa improvável, né? E eu fiquei pensando assim, quem nós queremos ser, né? A serva? Ou que era uma improvável? Ou nós queremos ser Naamã, que ouviu uma improvável? Né? A Bíblia não fala o nome dela, não cita o nome dela, mas ela era a serva da esposa de Naamã. Ela era uma jovem que não era citado o nome, né? E ela era uma desconhecida, ela era muito nova. Mas Deus viu o coração dela disposto. E ela foi usada, né, para libertar, então, o destino da vida de Naamã. E essa história, apesar de ser curta, eu fiquei meditando nela por muitos dias. E eu comecei a ser lembrada por Deus, sabe? E Ele falou para mim: filha, não seja uma crente esquisita, sabe? E eu me incluo nessa, no sentido de seja uma cooperadora do propósito de vidas aqui na Terra. Sabe, assim como essa menina tão jovem e provavelmente sem muito conhecimento, ela foi tão usada por Deus e ela impulsionou o destino de Naamã. Imagina isso, gente. Olha que lindo. E essa história me fez muito lembrar sobre a minha vida, né? E Deus, Ele quer tanto o nosso coração disponível para que Ele venha, então, liberar outros destinos e para que Ele venha, então, cumprir com o propósito dEle aqui na Terra. E não importa, né, como foi as nossas circunstâncias do nosso lar. Eu não sei como foi o lar dela. A Bíblia não fala muito sobre ela. Mas essa menina sabia o que tinha que fazer. Provavelmente ela ouviu Deus. E ela foi lá e fez o que tinha que ser feito. E muitas vezes, sabe, a gente precisa ser como essa jovem, sem muita experiência, mas ela tinha o coração conectado com Deus. E ela foi lá e destravou o destino. E às vezes a gente está preocupado com a aprovação de homens, né? Mas na verdade Deus é quem nos aprova. E quando Ele nos escolhe, assim como Ele escolheu ela, é tudo que importa na nossa vida. E vou falar um pouquinho, no meu trabalho, né, às vezes eu vou fazer compras com as minhas clientes, ajudo as pessoas a se vestirem. E muitas vezes eu falo para Deus, vou otimizar hoje o tempo, né? Eu chego nos provadores e tem bastante vendedora e estoquista, às vezes sem fazer nada, né? Geralmente eu vou de manhã. E eu sempre sinto, sabe, filha, você não está aqui à toa, você está aqui para fazer algo de mim para essas pessoas. E enquanto as minhas clientes provam, porque é muita roupa, né, geralmente, eu fico lá no provador, puxando assunto com um, com outro, e eu tenho WhatsApp de vários já, a gente virou meio próximo,
Quando eu chego no shopping, nas lojas, eles falam: ai, lá vem a Nina. Nossa, a gente esperou tanto você essa semana. E uma vez eu até fui com a minha irmã Nicole lá. Ai, Nina, só você mesmo. Então, eu sou meio conhecida pelos estoquistas e vendedores de loja, porque a gente se conecta muito. E eu sempre procuro, sabe, entender. E aí, como você tá? Como foi essa semana? E muitas vezes eles falam: ai, eu não estou bem. E eu geralmente costumo orar por eles, né? Eu fico meio escondidinha ali das câmeras e faço uma oração, porque eu não sei se pode, geralmente eles ficam meio... E é interessante porque, através disso, eu consegui já conectar pessoas a trabalhar em outros lugares, sabe? Ai, me manda seu currículo, depois eu mando uma oração, depois eu pergunto como foi. Então, eu acabo otimizando esse tempo para poder fazer alguma coisa por aquelas vidas. E muitas vezes elas falam: Nina, a forma como você tratou a gente aqui, como você levou o nosso currículo, né, ela mudou a nossa vida. E claro que não é nada sobre mim, é sobre Deus. Mas muitas vezes a gente tem pequenas oportunidades e a gente pode fazer das pequenas oportunidades grandes para Deus. E é tão especial, porque são pessoas simples e que eu nem sei se as pessoas cumprimentam elas ali, sabe? Mas eu faço questão de entregar uma palavra e de falar: olha, como é que foi essa semana? Tá tudo bem? E eu vou conectando, eu mando currículo para não sei quem, aí eu apresento, enfim, Deus vai fazendo o que Ele quer fazer. Mas o meu coração, Ele tenta estar sempre disponível para olhar essas pessoas que talvez ninguém olhe ali, sabe? Eu quero te encorajar hoje. O que você tem nas mãos? De repente é o teu vizinho, é alguma pessoa do seu trabalho, mas será que você pode fazer um pouquinho mais para encorajar o destino dela em Deus, sabe? Para liberar o que Deus Ele tem para essas vidas? Então, eu tenho ouvido muitas coisas lindas do que Deus está fazendo através disso. E eu escolhi, então, 3 P's na minha vida que me ajudaram muito para continuar cumprindo com o chamado de Deus na minha vida, nesse processo de ser escolhida. E eu quero repartir com vocês. Primeiro foi a paternidade de Deus. Como é importante a gente se lembrar que nós somos filhos de um Deus bom, de um Deus que nos ama. E que nada mais importa, sabe? Se vão aprovar a gente ou não. Quando a gente sabe quem a gente é em Deus, até as impressões erradas que as pessoas têm, elas ficam muito pequenininhas. Porque a gente sabe quem a gente é em Deus. E Deus, Ele ama ver o nosso coração focado nele e no que Ele está fazendo. Abra sua Bíblia em 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Sabe, eu não tive um pai presente. Foi um pouco difícil. Foi duro em alguns momentos. Mas quando eu entendi quem eu era em Deus, e que Ele me amava tanto, sabe? Quando eu foquei na paternidade de Deus para minha vida, eu comecei a ser muito curada. E Deus, Ele começou a me mostrar que Ele é um Pai bom e que Ele nunca falha. E que independente do que a gente passa, Ele vai estar sempre presente. Eu fui muito provada na área das finanças, né? Porque um pai, geralmente, ele provê. E teve dias que eu precisei trabalhar até a mais, sabe? Eu tive que tomar responsabilidades muitas vezes, um pouquinho a mais. E mesmo assim, Deus, Ele sempre supriu. Sabe? Mesmo sem conhecer Deus, Ele sempre supria. E tudo que Ele me prometeu, Ele vem cumprindo ao longo dos anos. Porque Deus não deixa a gente ser envergonhado. É muito forte, gente. A paternidade de Deus é algo muito importante para a gente desenvolver o nosso relacionamento com Deus.
Sabe, esse é um lugar tão puro, de pai para filho, que a gente precisa entender que ele é primordial na nossa vida, sabe? Independente das nossas experiências com o nosso pai terreno, Deus, ele nunca vai falhar. E ele vai sempre nos amar muito. E se tem uma coisa que eu provei nos longos dos anos aí, foi esse amor de Deus, sabe? Esse amor que é tão grande, eu me sinto tão amada. Eu nem ligo, às vezes falam umas coisas, sei quem eu sou em Deus. É sério, porque eu sei quem eu sou em Deus. Quando vim pra cá, o diabo me tentou hoje. Falou, você... Sabe aquelas coisas que você começa a ouvir assim? Eu tava um pouco tensa, sabe? Não é de costume, né, estar sempre aqui, então me gerou umas borboletas no estômago, mas quando eu cheguei aqui, Deus me lembrou, meu perfeito amor lança fora todo medo. Então, em todos os momentos que eu precisei, inclusive hoje, Deus me lembrou disso. E às vezes não é que eu sou corajosa, é que eu sei quem eu sou em Deus. É muito mais isso, sabe? E isso me dá uma certeza que eu chego lá e às vezes eu vou numas reuniões de trabalho que eu falo assim, nossa, eu sou tão pequenininha. Aí Deus fala assim, mas pra mim você é grande. Aí eu chego lá e as pessoas falam, nossa. E eu falo assim, é Deus, isso é Deus, não tem nada a ver comigo. Eu sou desse tamanho, mas Ele é grande. E... Próximo ponto. Esse aqui passei na faculdade, é o perdão. Eu falo pro meu marido que é o nosso ministério. É sério. Eu falo que o perdão, eu sou meio romântica, tá, gente? Vocês vão me conhecendo mais e como a minha sobrinha Lara, sou meio romântica e o perdão para mim, ele é como uma poesia, ele é o mais belo feito de Deus. Essa frase é minha. Se for escrever lá no Instagram, me marca. Quero créditos. Para a gente viver uma vida mais parecida com Jesus, a gente vai precisar perdoar. Eu falo rindo, mas eu já sofri muito. É sério, mesmo que custe. E vai custar a gente. Vai custar, sabia? Satanás, ele é tão terrível que ele mexe com as coisas mais preciosas que a gente tem. Aquelas que ele sabe que vai doer, sabe? E eu fui muito provada nessa área. Eu vivi coisas assim muito doidas, sabe? Quem vê assim não imagina, mas eu vivi. E em diversas áreas a gente vai precisar perdoar, né? Perdão é uma decisão, mas também é algo que Deus nos chama, nos convida, como um coração obediente, sabe, a perdoar. E eu vivi algumas experiências que eu sentei até em mesas que, sabe quando você sabe que as pessoas não te amam? E às vezes não celebram o que Deus está fazendo na sua vida. Eu me emociono, mas está liberado, perdão, tá? Mas é muito desconfortável você lidar com aqueles que não te amam. Isso nos forja tanto. E é difícil, sabe? Sentar à mesa com pessoas maldosas, mentirosas, enfim. É muito triste, mas Deus, ele sempre me lembrava: você quer ser como Jesus? Você vai amar essas pessoas. E eu continuei o meu processo de, como diz meu marido, andar milhas a mais. Porque Jesus nos convida para andar milhas a mais. E é muito fácil, às vezes, a gente sentar nas mesas com quem a gente ama, né? Eu amo estar lá com a minha família, a gente fica horas, perde a hora. Mas com as pessoas que não amam a gente, é esticar de Deus, irmãos, é prova. Abra sua Bíblia em Mateus 5, 43, 48.
Mateus 5, 43 até o 48. Amém? Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amais os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu, pois que ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazei de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Amém? A Bíblia é clara sobre o perdão, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu perdoei, era impressionante. Porque Deus, Ele cuidava de coisas que eu estava orando, sabe? Era impressionante, assim. Deus, quando a gente obedece, né? Deus vê o nosso coração. E Ele cuida até de coisas que a gente está precisando ser cuidada. Porque Ele vê ali a nossa intenção sincera. Então, perdoar sempre vai valer a pena. Ah, mas vão me chamar de, sei lá, de você é muito fraquinho. Ai, você é muito bobinho. Ai, mas vai lá e não pode. Gente, Deus nos justifica. Tem coisa que a gente não precisa ficar batendo boca com Satanás, sabe? Deus vai lá e Ele vem com a justiça perfeita dele. E não teve uma vez que eu não provei da graça de Deus quando eu decidi perdoar. Principalmente em casos extremos, sabe? E eu falo que até o que eu estou vivendo hoje, sabe? É prova de um coração que perdoou muitas coisas. E hoje Deus está fazendo algo novo na minha vida. Mas eu precisei liberar esses perdões. Eu precisei me posicionar nesse lugar. Então eu quero te encorajar. Perdão sempre vai valer a pena. E nós seremos uma igreja perdoadora. Uns com os outros. Sabe, a gente não vai se ofender por pouco, mas a gente vai ter um coração resiliente e perdoador. Em nome de Jesus. E meu último ponto. Persevere. Perseverar é custoso. Quantos aqui perseveram? Às vezes parece que o tempo nunca chega, né? Eu já me senti até desfavorecida. Deus, cadê? Quando? Teve lutas que levaram mais de 10 anos. Para mim foi muito, gente. E às vezes era até difícil orar, sabe? Eu não tinha nem palavras, eu só chorava na presença de Deus, assim. Mas eu nunca desisti de perseverar. E nesse processo de perseverar, Deus refinou muito meu coração, sabe? E Ele começou a me colocar também em um lugar de fé, de filha, de realmente receber aquilo que Deus estava fazendo. E Ele começou a transformar o meu interior, porque quando a gente persevera, nós somos cheios de fé. Quando a gente está ali e não desiste de Deus, o que Deus está fazendo, nós somos muito abastecidos, sabe? Espiritualmente. Às vezes a gente tem as coisas fáceis e a gente não valoriza tanto. Nós, seres humanos, eu me incluo nessa. Mas quando a gente precisa dobrar o joelho no chão, a gente valoriza diferente. Tudo na nossa vida, eu falo pro meu marido japonês aqui, eu falo, olha, a gente dobrou o joelho no chão. Porque todas as coisas foram debaixo de muita oração, sabe? Até mesmo vir para cá, a gente orou, a gente passou um tempão orando, a gente ficou quietinho ouvindo Deus, a gente perseverou, a gente queria todos os sinais, eu queria uma carta do céu de um anjo, brincadeira, mas a gente buscou em Deus o que Deus tinha para a nossa vida. Só que isso também, o processo de perseverar, ele nos forjou. Né? Ele nos fez mais íntimos. E hoje, quando a gente ora, a gente consegue até ouvir Deus de uma forma nova. Porque quanto mais a gente está mergulhado em Deus,
mais parecido e mais a gente consegue ouvir Ele. E algumas vezes eu falava para Deus, nossa, Deus, é prova de novo. E era prova. Não é prova da escola, não, é prova de luta mesmo. Coisa que só o joelho no chão. E abra sua Bíblia em Salmos 27, 14. Nesse processo de luta, não teve uma vez que Deus não fez algo providenciador, sabe, dele, que você fala assim, meu Deus. E ele me lembrou muitas vezes aqui do Salmo 27, 14, enquanto eu orava. Espera no Senhor, anima-te e fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse processo de espera, ele nos constrói de uma forma nova em Deus, sabe? E Ele ajuda também a gente a não desistir, olhar para as nossas perspectivas humanas, mais para a perspectiva de Deus. E muitas vezes eu fui lembrada que Deus não era um Deus natural, Ele é um Deus sobrenatural. Ele é um Deus que quando Ele quer, Ele muda as circunstâncias, Ele muda a situação, Ele abre portas, Ele traz a cura, Ele faz como Ele quer. Ele usa tudo, irmãos. Até as coisas que a gente fala assim, nossa, mas eu falei muitas vezes isso, eu estou há tantos anos orando, e às vezes eu falava, eu quero que você ore mais. Eu quero que você saia mais parecida com Jesus. E nesse processo, é um lugar de você viver uma vida no secreto que Satanás pode falar o que for para você, você sabe quem você é em Deus. E você permanece com aquilo que Deus está te falando e fazendo na sua vida. Sabe? Independente do que os homens aprovaram na tua vida, você sabe que você perseverou e Deus está falando pessoalmente com você. Porque é assim que Ele faz. Eu quero contar uma última história engraçada, mas é muito legal, é de Deus. Deus fez na minha vida e Ele faz umas coisas meio doidas assim. E eu estava orando, né, nesse processo de perseverar em Deus. Eu estava, Deus, né, orando sobre o meu trabalho, sobre as novidades e tal. E foi muito especial porque eu uso meu Instagram para trabalho. Vocês podem me seguir lá, tô brincando. E aí eu fiz um contato lá. Eu sou uma pessoa que me relaciono com as pessoas, tal, né, converso. E aí eu escrevi para uma figura pública. E ela falou, nossa, que legal. Procura a minha secretária. Não, ela falou assim, procura a Renata. Ela não falou secretária, ela falou, procura a Renata. Eu, ai, nossa, que rápido. Eu falei até para Nicole, minha irmã, nossa, Nick, ela me respondeu rápido, que bênção, né? Eu orei, Deus, olha como Deus é bom. Realmente Deus é bom. E aí eu procurei a Renata, marquei com a Renata. Não, vem aqui essa semana, tal, ela vai te receber, vai ser muito especial, que legal. Aí eu peguei e fui, né? Eu falei, vou lá para a reunião, escolhi a imagem comunica, né? Escolhi o meu look. E aí fui lá, orando muito aqui. Falei, ai, Deus, é hoje. E aí, cheguei lá no lugar. Eu achei meio estranho o lugar, mas eu falei, Deus sabe de todas as coisas. Aí eu entrei no lugar. Quando eu entrei no lugar, a Renata, nossa, Nina, e deu um abraço, parecia que a gente era amiga de anos. Eu, ai, querida, tudo bem e tal. Aí conversei com ela. Aí ela falou, essa aqui é a fulana. Aí eu olhei, meu Deus, uma fake news, né? Não era a mulher. Gente, foi muito engraçado. Imagina, eu cheguei lá, a pessoa tinha o mesmo nome da outra, mas era uma outra pessoa. E aí eu olhei e falei assim, tá. Aí eu pensei... Aí eu pensei, na hora eu pensei, eu acho que elas têm o mesmo nome, deve trabalhar para ela. Aí eu ficava o tempo todo querendo perguntar, mas e a pessoa? Mas ela tinha o mesmo nome, então eu até perguntei, mas ela tá aqui. Eu assim, tá, legal. Aí ela, Nina, eu preciso correr, eu tô atrasada, eu tenho um monte de compromisso. Você fica com ela, que a gente se fala. Aí eu, tá. Aí na hora Deus, o que eu faço? E ela, tchau. Aí eu, tá. Aí
Aí eu senti assim, pode ficar, isso é de mim para você. Aí eu, amém, beleza. Aí eu comecei a conversar com a mulher, saí de lá com um trabalho feito, né? Ela falou, olha, Nina, hoje a gente tem até um trabalho para você. Ela tem uma marca de algumas coisas. E aí eu saí de lá com o trabalho fechado e ela falou assim para mim, nossa, você não sabe, mas eu e meu marido, a gente estava atrás de uma profissional como você. A gente tem uma rede e a gente quer trazer o seu trabalho para as nossas lojas. Mas a gente não sentiu ninguém até hoje. Mas eu estou sentindo uma coisa tão diferente com você. E naquele momento eu falei assim, nossa, Deus, não acredito, né? Tipo, não estava entendendo nada, mas amém. E eu entendi que Deus me escolheu para me conectar com aquela mulher. E quando Deus nos escolhe, até o que é para dar errado dá certo. E eu saí de lá com um trabalho no dia, e foi muito rápido, porque eu não estava tão preparada, mas eu sou meio, né, o Senhor me deu a graça ali, consegui. E eu saí de lá com um contrato fechado para fazer o trabalho nas redes dela. E Deus me falou assim, tá vendo? Quando eu te escolho para fazer as coisas, não precisa nem ter dúvida, porque até o que dá errado vai dar certo. E eu sinto que Deus nos escolheu como Igreja Caminho Santo essa noite, de uma forma profética, para nos lembrar que nós somos escolhidos para viver promessas ainda que a gente ainda não viveu. Então quero te convidar a ficar de pé. Sabe, eu sinto que sonhos, destinos serão liberados essa noite. Sabe, aquilo que você tem colocado no seu coração, aquilo que você tem colocado diante de Deus. Eu sinto que é um novo tempo. E o Senhor, Ele te escolhe nessa noite para viver o novo dEle. Fecha os seus olhos, levanta suas mãos, onde você estiver. Eu quero orar por você. Deus, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor já fez, pela Tua presença manifesta, pelo Teu amor aqui nesta noite. Nós queremos mais de Ti. Nós sabemos que o Senhor tem um rio de águas vivas. O Senhor tem aqui promessas e sonhos que o Senhor escolheu pessoas específicas para cumprir. E não está tarde, sabe? O tempo já passou. Não, Deus, Ele te convida, Ele te escolhe. Ele conta com você, porque a forma de quem você é, os processos que você viveu, as dores, as lutas, as vitórias, aquilo que Ele te aperfeiçoou, Ele vai usar para abençoar outras vidas. Então erga suas mãos agora. Eu sinto que Deus, Ele está liberando, sabe? Um tempo novo para você. Eu sinto que Ele está limpando até coisas da sua mente. Palavras que te machucaram, palavras que fizeram você perder a esperança com a própria igreja. Eu sinto que é um tempo novo para você experimentar o que Deus está te chamando para fazer agora. E não precisa se preocupar se você é uma improvável, assim como eu, assim como aquela menina, aquela serva. Porque Deus é Ele que nos capacita, é Ele que nos prepara, é Ele que nos equipa para viver aquilo que Ele tem. Então se posicione agora no lugar de filho amado de Deus. Ora lá 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 ba checa lá 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 ba kira lá lá ba xerecanda lá 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 ba kira lá 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 ba xerecanda lá 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 ba cante essa música como um ato profético na sua vida. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nunca se esqueceu de nós. O Senhor sempre nos escolheu. Desde o ventre das nossas mães nós fomos escolhidos por Ti. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado porque essa mensagem entra nos nossos corações para causar transformação, como um lembrete de que o Senhor sempre nos escolheu. Obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Amém. A gente vai encerrar esse culto e eu queria te encorajar. Se você precisa de uma oração, talvez algo específico que Deus falou no teu coração, nós temos pessoas aqui para orar por você. Você pode sair do teu lugar e vir aqui para frente.
Você que está online e precisa de uma oração também, você pode compartilhar aqui uma mensagem de texto. A nossa equipe de comunicação vai orar por você e vai entrar em contato com você para liberar uma oração sobre a tua vida. A gente vai encerrar o culto por aqui. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.